Bora de novo, que eu não desisto não, que aqui a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Para você que tá vendo essa live, a live acabou de cair. A gente estava começando a falar sobre neuroarquitetura aplicada a projetos comerciais. Vou esperar o pessoal entrar aqui de novo para a gente voltar, reativar o papo. Estou falando aqui com três mulheres incríveis e estão elas aí de volta na área. Vou esperar o povo entrar. Eu falei, a gente cai, mas a gente entra de novo, não tem problema. Isso faz parte mesmo que o Instagram tem dessas. Bora lá. Bora lá. Gente, não se preocupem que se cair a gente entra de novo, tá? Que nós somos. A gente não desiste nunca. Oi. A gente Não cai, mas desiste não. levanta. A gente É cai, isso mas aí. levanta. Voltei. Se eu travar, Agora vocês tá me falam, ótimo. tá? Porque se travar o meu, normalmente é sinal de que deve cair, mas ele não vai travar mais, não. Mas vamos lá. A Andréia ia se Tá apresentar. ótimo. Tá. É, Bem, não, eu queria primeiro agradecer o convite, Clélia. Nossa, muito bom estar aqui com vocês, gente. É um prazer a gente conversar, bater esse papo, essa troca, né? É sempre muito gratificante, né? Uma alegria muito grande. Bem, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Andréia, sou arquiteta. Eu sou sócia do escritório Emose Arquitetura Humanizada, então a gente trabalha com projetos de arquitetura, projeto de interiores, consultorias, voltado, né, para essa arquitetura mais humanizada. Também sou especialista em design de interiores, né? E então, atualmente, meu foco está sendo estudar ah, o funcionamento do comportamento humano, né, do sistema nervoso, das emoções, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né, de sentimentos, de experiências, como é que o ser humano ele está inserido ali no espaço e como ele impacta, né, o comportamento, as experiências de lugar, experiências de compra. E é justamente isso, é o design estratégico, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Eu também faço parte do grupo de neuroarquitetura, grupo de estudos de neuroarquitetura aqui de Brasília, junto com as meninas. E nesse caminho, né, nesse estudo da neuroarquitetura, da neurociência aplicada à arquitetura, eu tenho feito a minha formação na NeuroArc Academy, né, a Academia Brasileira de Neuroarquitetura do Brasil, ou a Academia Brasileira de Neuroarquitetura, e também fiz um módulo na UNB, na área de ambientes corporativos e neuroarquitetura, né? E é isso, estou aqui, né, para tentar acrescentar e aprender e a crescer com vocês também. Muito bem-vinda, Andréia. B, com a palavra. Oi, gente, boa noite. Eu sou Betânia, para quem não me conhece, me chamo Betânia Guerreiro, eu sou arquiteta. Eu tenho especialização em projetos de ambientes corporativos. Eu sou sócia do escritório chamado 21 Design, que é um escritório de arquitetura, interiores, projeto e consultoria, que trabalha com residencial, comercial, corporativo, enfim. E a gente tem esse foco nos espaços mais humanizados, né? No estudo do comportamento humano. A gente tem essa preocupação com os usuários desses espaços, né? Sempre pensando em para quem que a gente está projetando, quem vai habitar, quem vai, né? Utilizar esses espaços, esses ambientes. Então, pensando sempre nesse foco, a gente está sempre estudando, sempre em busca de conhecer mais, de entender melhor quais são as nossas principais necessidades, né? Quando a gente, quando a gente fala de habitar, de viver, de estar ali naquele ambiente, tem inúmeras condicionantes ao nosso redor, várias situações que acontecem, e a gente se aproximar mais dessa compreensão, desse entendimento, faz com que a gente consiga entender melhor e aplicar o nosso conhecimento na hora de projetar esses ambientes para que a gente consiga trazer mais qualidade de vida, né, mais saúde para aquelas pessoas, para que a gente consiga transformar esses ambientes em espaços restauradores, que é o que a gente chama.
Então, a neuroarquitetura é uma das minhas paixões, porque realmente, desde quando eu comecei a estudar a neuroarquitetura em 2018, mudou muito a minha visão, né? A forma como eu vejo o meu cliente, a forma como eu vejo o espaço, a forma como eu me vejo, né? Como a gente percebe o nosso entorno. Mudou minha visão e eu acho é, que é apaixonante, então é por isso que eu também faço parte do grupo de estudos de neuroarquitetura aqui de Brasília. E é isso, eu estou muito grata de estar aqui com vocês, meninas. Obrigada, Clélia, pelo convite. E estou muito feliz pela oportunidade de estar com você, com a Deia, com a Pri, novamente juntas, né? O quarteto, as quatro elementos. É sempre muito engrandecedor. É rico sempre estar com vocês nesse bate-papo. Então, é isso. Também queria agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje. Isso aí, gente, é papo de comadre aqui, viu? Se vocês deixarem, a gente vai embora falando que passa. É, Manda bala, Tá? Pri, se apresenta pra gente. Boa noite, gente. Enfim, as meninas já falaram tudo, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Primeiro, agradecer, lógico, a Clélia pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Mais um, né? Como ela falou, é papo de comadre. A gente começa a conversar, vai falar de uma coisa e a gente fala sobre tudo. A gente dá uma volta, assim, é muito gostoso sempre, né? A gente começa falando de arquitetura e termina falando de cabelo e tá tudo maravilhoso. É uma delícia sempre. Então, eu sou designer de interiores. Me especializei em arquitetura de hospitais, clínicas e laboratórios e já trabalho nessa área com design para ambiente de saúde já há mais de 10 anos. E também tive contato com a neuroarquitetura pouco mais de um ano. E ano passado, por causa do trabalho do meu esposo, a gente se mudou de Florianópolis para Brasília. E aqui em Brasília eu conheci as meninas, então comecei a fazer parte desse grupo de estudos com elas. E como a B falou, como a Deia falou, a hora que você começa a entender, né, que tudo que você faz, aquilo que você fazia de uma forma, de repente, empírica, ou porque você simplesmente achava, eu sinto, mas quando você entende que tem um porquê e que as coisas são feitas com um propósito, de propósito, realmente muda o nosso olhar, muda a nossa forma de enxergar o outro e de enxergar nós mesmos, né? Então, principalmente falando de ambientes de saúde, onde a gente fala muito de que esse ambiente precisa, né, ser um promotor de cura para essas pessoas que estão ali, seja hospital ou clínica, enfim, né? Então, realmente é muito gratificante poder ter tido esse contato com a neuroarquitetura. O pessoal fala para mim assim, quando a gente entra, picado pelo bichinho da saúde, é também uma ida sem volta. A gente se apaixona e não quer voltar. E a neuroarquitetura é da mesma forma. A hora que o bichinho da neurociência aplicado à arquitetura e ao design te pica, gente, não tem mais como voltar. Você se apaixona, você começa a ver que nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, sabe? As coisas te estimulam ou positivamente ou não. Então é muito maravilhoso. E eu sou muito feliz por estar nesse quarteto. A gente fala que somos as quatro elementas e é sempre muito enriquecedor, como a B falou. Toda vez que a gente se junta, é muito gostoso, porque sempre tem uma troca, cada uma tem um olhar, né, para a sua área, e aí a gente vem com um pouquinho de cada uma, e na soma é sempre muito gostoso estar aqui falando sobre, né, projetos, ainda mais com esse olhar. Então, mais uma vez, eu sou muito grata por estar com vocês, grata pelo convite, Clélia, por estar com as meninas, B. A B fala assim, eu faço parte do grupo, mas a B fundou o grupo, é só para deixar claro aqui, né? A gente está com ela, eu também faço parte do grupo, sim, ela fundou o grupo, é só isso. Mas, enfim, a gente está aqui, é muito gostoso, assim. Então, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Eu acredito que é um pessoal que também tem interesse nesse assunto, né? E a gente está aqui realmente, eu costumo falar isso para as meninas, né? Chega uma hora que a gente entende que não faz sentido só absorver por absorver. Precisa ter um propósito maior. Então, a gente absorve, chega uma hora que a gente precisa transbordar para as pessoas. E eu acho que a gente, quando junta, é justamente isso. A gente tenta levar o máximo que a gente pode. Nós não sabemos de tudo, não somos da área de saúde propriamente dita, né? Mas somos curiosas, estamos sempre tentando estudar, entender tudo isso e compartilhar o máximo que a gente pode com todo mundo. Então, isso aqui é mais um pedacinho daquilo que a gente tem tentado fazer juntas e muito feliz porque toda vez que a gente se junta é êxito, né? Eu estou bem feliz mesmo pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma noite incrível que vai passar assim, ó, como sempre. Quando a gente vê, Vai uma voar, hora e meia. vai voar.
Gente, vocês que estão já acostumados aqui na escola, vocês que estão chegando agora, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos, porque eu sei que o Instagram está avisando aí para os seguidores da B, da DEA, da PRI, que estão chegando. Então, aqui é a Escola de Projeto Comercial, aqui a gente fala só sobre projeto comercial, só sobre pensamento estratégico. E uma das coisas que eu falo sempre, quem já segue a escola há mais tempo, quem é nosso aluno aqui da escola já sabe isso, de cor e salteado, é que a partir do momento em que você se posiciona no mercado, você não para mais de estudar. Hoje em dia, o estudo, o aprendizado contínuo, ele faz parte da sua vida. Então, eu nunca tive a pretensão de chegar aqui na escola e dizer para vocês que eu sei tudo. Eu tenho muita experiência, eu sei de muita coisa, mas eu continuo estudando. E estar com essas 3 mulheres aqui do meu lado é exatamente uma extensão daquilo que eu busco para trazer para vocês. Então, trazer para vocês esse conhecimento e essa estruturação mais sólida que nós temos, que quem já trabalha com projeto comercial há muito tempo, fazia sempre essas aplicações de forma muito empírica, era muito do observar, era muito da forma como você ia desenvolvendo, do que você via que dava certo, do que você via que dava errado. E hoje a gente tem uma base científica que corrobora todos essas sensações e essas soluções que a gente tinha de forma empírica. E quanto mais você conhece, e a gente fala aqui sempre, Clélia, então eu preciso estudar neurociência para poder trabalhar com arquitetura ou com design? Não. Foca naquilo que você realmente pode transformar em projeto. Foca naquilo que você realmente vai mudar o teu olhar e que vai fazer o teu olhar se humanizar e trazer uma visão mais estratégica para o seu projeto. Você não precisa ser o mestre em neurociência, mas você não pode mais ignorar que existe uma relação entre o ambiente e a gente que trabalha, principalmente quem trabalha com o varejo, pensa isso de uma forma muito estratégica, mas vocês vão ver que a gente vai falar aqui em corporativo, em saúde, todas essas relações, você não tem como ignorar o humano inserido dentro desse ambiente. Então, quando a gente começa a pensar estrategicamente um projeto comercial, qualquer um que seja, a gente precisa envolver este humano em um contexto. E a neuroarquitetura veio exatamente para trazer esse entendimento mais científico mesmo, mais embasamento científico. Então, para a gente começar a conversa bem começadinho, tem muita gente que fala aí de neuroarquitetura de modinha. Né? Tem muita gente que fala de neuroarquitetura, que lê 3 livros e acha que entendeu tudo de neuroarquitetura. E a gente deixa muito claro aqui que neuroarquitetura não é só ler você meia dúzia de livros e entender que o visual merchandising ativa determinados comportamentos e você está bambambando no assunto. Então, eu vou pedir para as meninas esclarecerem aqui o que é a neuroarquitetura e como é que quais são os elementos básicos, os princípios básicos para você começar a raciocinar que vão te ajudar a nortear este projeto comercial antes da gente entrar no projeto comercial em si, tá? Só para a gente ter um contextualizado. Então, mulherada, fique à vontade aí para quem quiser falar, porque as 3 estão capacitadíssimas. Quer ir, ideia ou B, podem ficar à vontade. Então, gente, a neuroarquitetura, ela é só para explicar, deixar bem claro isso, ela é Falhou. Ciência aplicada. Opa, começou a travar aqui também as meninas. Falhei ou falharam as... Falhou? Não, Agora voltou. A B que não falhou, já voltou. Voltou. Tá ótimo. Então, neuroarquitetura é um termo popular para neurociência aplicada à arquitetura. Então, é a junção de 2 ou mais ciências, né? Porque não é só neurociência, mas tem psicologia, né? Tem outras ciências envolvidas nesses estudos. Então, só para deixar claro que é a neurociência aplicada à arquitetura. E sendo bem assim, no raso mesmo, é o estudo do comportamento do cérebro humano, né? E a relação que a gente tem com o espaço. Então, para que a gente consiga compreender melhor esse funcionamento, né? Compreender como que a gente se sente, né? Compreender o que esse ambiente externo, né?
tem de relação com o nosso ambiente interno, né? Com a nossa pessoa interna. A gente costuma até falar que são dois mundos, o mundo exterior, que é o mundo que a gente convive com as pessoas, né? E vive nos ambientes, e o mundo interior, que é o nosso corpo, né? A nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo. Então, ter essa compreensão melhor, né? Entender um pouquinho mais de como que isso funciona, para que a gente consiga trazer e aplicar de alguma maneira para os espaços, para os ambientes e proporcionar, promover a saúde, o bem-estar, como que aquela pessoa vai se sentir melhor, como que a qualidade de vida dela vai aumentar, o que que eu posso fazer para que eu tenha melhores resultados, né? Visando o bem-estar dessa pessoa e a saúde, e entre outras qualidades, né, relacionadas à vida. E tem uma coisa também que é bom esclarecer, é que a gente não precisa ser neurocientista, a gente não precisa estudar neurociência no sentido de fazer uma pós, uma especialização, virar neurocientista para poder trazer isso para a arquitetura e para o design, né? Para a engenharia, para as obras, né? Para a construção civil como um todo. A gente não precisa ser nesse nível de especialista, a gente precisa só compreender um pouco mais, estudar, né? E entender que a importância da interdisciplinariedade, que é você ter contato com outras disciplinas, com outras áreas, né? Com outras profissões, e você ter esse contato e você trazer esses profissionais para trabalhar junto com você, né? Tem tantas áreas aí super interessantes que quando a gente junta, o resultado é muito maior, muito melhor. Então, essa importância da interdisciplinariedade, é importante deixar claro isso. Você não precisa ser neurocientista, porque aí ia ser difícil também, né? Muito difícil, não? Então, a gente tem profissional que foca na pesquisa em si, né? Aí, para você ser um pesquisador, ixi, a Pri caiu. Para você ser um. Ela vai entrar, né? Mas pode continuar aqui. Pode, né? manda bala. Não, então eu só estava esclarecendo porque você pode ser um pesquisador, mas aí para você ser um pesquisador, você tem que ter equipamentos de biofeedback, ressonância magnética e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é algo muito grande, né? Mas você também pode estudar a neuroarquitetura, você pode fazer a neuroarquitetura através da pesquisa, né? Ter esse conhecimento através dessas pesquisas que já foram feitas, que é o que a gente faz. A gente vai atrás dos estudos científicos, dos bancos de dados que tem mais credibilidade, né? O nosso grande referencial no mundo é a Academia de San Diego, né? A ENFA, né? Que é a Academia de Neuroarquitetura lá de San Diego. Então, a gente vai lá, faz essa pesquisa. Tem gente também trazendo curso aqui para o Brasil, que é o caso da NeuroArc Academy. Então, tem essas duas formas, né? Você pesquisar, você ser o pesquisador e você ir atrás desses estudos, que é o que a gente faz, né? Aqui. E é isso mesmo, né? Essa multidisciplinaridade é interessante porque é uma informação, você vai se retroalimentando, na verdade, né? Então, a arquitetura ali vai dando informações para a neurociência e vice-versa, né? Quando a gente vai estudando ali o comportamento, através dessas pesquisas, então, todas essas disciplinas, essas ciências acabam se beneficiando, né? Por isso que a gente fala que não é uma disciplina criada, uma ciência criada, uma nova ciência. Na verdade, é essa junção que vai se retroalimentando, né? Então, é por aí mesmo. E vale falar também que não tem uma receita de bolo, porque uma pesquisa que hoje sugere tal coisa, a cor azul sugere tal comportamento, amanhã já pode ter um outro estudo apontando de outra forma. Então, por isso que é um processo, é contínuo, a gente nunca vai parar, né? A gente estuda hoje, estuda amanhã e vai continuando. Uma coisa que eu acho legal a gente complementar também, até porque perguntam muito para mim, as pessoas às vezes confundem a questão da neurociência aplicada à arquitetura com a psicologia ambiental.
né? E a gente gosta de deixar isso muito claro, que assim, na verdade as duas se complementam, né? A psicologia, ela estuda de fato comportamento, mas a neurociência nos mostra como esses comportamentos são estimulados, né? Então, o que gerou, que estímulo foi que, né, provocou essa reação sua. Então, só para a gente entender. Então, esse complemento é muito importante. Você tem que entender de comportamento, mas no nosso caso, a gente estuda o que é que estimula esse comportamento. É isso que a neurociência traz de dados para a gente, né? Então, as pessoas às vezes confundem, psicologia ambiental. Não, não são a mesma coisa. Se complementam, são tão importantes um quanto o outro. A gente precisa ter noção de tudo. Até porque a gente também fala sobre isso, né? Mas é bom deixar claro que são duas coisas que andam paralelas ali. Não é a mesma coisa, né? É importante frisar É isso. por isso que eu falo muito que tem muita gente que lê meia dúzia de livros, gente, e sai falando de neuroarquitetura e tal, mas confunde tudo, entende? Então, É. quando você for parar para estudar, vocês me ouvem muito falar aqui na escola que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o aprendizado. O conhecimento é aquilo que você acessa e que você absorve em termos de conteúdo. O aprendizado é você entender este conteúdo e colocá-lo à prova na prática. Né? E aí ele se torna num aprendizado, aí ele se torna replicável, aí você é capaz de entender quais são as variáveis que envolvem esse conteúdo que você está utilizando. E a ciência, a base da ciência é a dúvida. Então, todos os estudos que foram feitos até hoje, eles estão aí para serem questionados, para serem duvidados, para serem validados várias e várias e várias vezes até eles perderem a validade. Então, ou não, né? Então, é, uma das coisas que é fundamental vocês terem em mente, que eu falo muito aqui na escola, gente, não tem receita de bolo. Isso que a Déia falou, assim, é fundamental você ter dentro da sua cabeça. O mais importante é você entender e absorver isso para dentro de você, porque na hora que você senta para projetar, se você fizer uma receita de bolo, nada no universo vai te garantir que vai dar o resultado que você quer. Entendeu? Não vai. Por quê? Porque é uma soma de fatores. Não é um fator que influencia o comportamento humano, é uma soma de fatores. E aí a gente tem lá, o pessoal da NeuroArc Academy fez uma lista de 7 variáveis principais e tem outras pessoas que trabalham com outros tipos de elementos, com outros focos e tal. E a gente vai dar só uma passada geral, só para vocês terem mais ou menos uma noção dos níveis de influência e de como é que eles estão intimamente ligados. Como uma coisa, você não tem como falar de uma coisa sem tocar na outra, sem tocar na outra. Então, é um conjunto de fatores que você precisa ter em mente na hora que você senta para projetar. E quando a gente está falando de espaço comercial, porque quando a gente pensa no residencial, isso é quase óbvio, né? Você começa a pensar na intimidade da pessoa, no dia a dia da pessoa. Mas em projeto comercial, como é que é? Que a pessoa vai lá, passa um tempo, depois vai para a casa dela. Ou um consumidor passa por aquele espaço. Como é que isso se dá? Né? É bem mais, a gente já fala aqui na escola para vocês têm que estudar visual merchandising, você tem que estudar sobre marketing, você tem que estudar sobre venda, você tem que estudar sobre várias outras coisas, mas a neuroarquitetura, ela vai falar diretamente sobre a forma como você vai conceber o espaço a fim de provocar uma reação no cérebro da pessoa. É mais do que você simplesmente ter uma noção de que, não, se eu colocar uma parede vermelha, ela vai dar uma reação tal. Não, é essa parede vermelha dentro do contexto tal, com uma forma tal, com não sei o que tal, que vai gerar essa reação, entende? É um conjunto de fatores. Então, quem de vocês quer passar pelas variáveis ou quer falar um pouco dos elementos? Quem é expert nisso é a ideia, né? Mas só antes de começar a falar das variáveis, uma coisa que vale a pena a gente também frisar, porque a gente fala variáveis, mas a gente chama de elementos, enfim. Mas nada mais na verdade, do que estudar a forma como a gente se conecta com o externo, né? Então, a gente está falando dos nossos sentidos, né? Então, a forma como a gente se conecta com o mundo é através do olhar, através do tato, através do aroma, através dos sons, né? Através do paladar. Então, quando a gente fala de elementos e variáveis, cada um tem uma metodologia, são várias linhas de estudo, mas no fundo, na verdade, é uma forma de entender
essa relação que a gente tem com o externo e como a gente se conecta com ele, né? Através de um som, de um cheiro, né, do olhar uma cor, do sentir, né, a térmico ali, calor, frio. Então, é só, né, para a gente entender que tem a ver com essa questão dos nossos sentidos. É a forma como o nosso corpo se conecta com o lado de fora, né? Daí, se quiser passar pelas variáveis ali, acho que é bacana. Não, eu posso falar assim rapidamente, aí se vocês quiserem entrar em alguma, né? A Clélia aí que tá mandando aí, você vai guiando a gente, né? Mas uma coisa que a Clélia falou que é interessante, que essas variáveis, elas não são isoladas, né? Quando a gente fala delas, a gente está falando em conjunto. Então, porque nós somos seres sensoriais, como a Pri falou, então o tempo todo a gente está se comunicando ali com o espaço. E aí essas variáveis, o que são? Né? São esses elementos, né, que estão presentes no ambiente, essa comunicação que a gente está. Então a gente tem os sons, né? E eu vou falar assim, uma experiência minha mesmo, porque o som já tirou meu apetite em um restaurante, de um som muito alto a um som que vai muito desconexo com o tipo de comida que estava ali. Né? Eu queria um spa, eu queria algo mais tranquilo, estava tocando um rock, um metal, assim, então isso daí impacta diretamente, né? Ali eu já não quis mais. Então o som, ele tem essa propriedade, né? Esse poder de mexer no nosso estado de humor, estado de alerta, algo mais para descansar ou algo mais para você tomar alguma atitude. Então o som, ele entra aí nessa variável bem importante. Deixa eu só fazer uma pontuação. Eu acho que a gente vai meio que passar pelas variáveis e vai comentar, porque você está falando, eu estou lembrando aqui, está explodindo minha caixa. Então a gente começa com som e depois vai passando, né? Pode Beleza. ser. Aí a gente vai exemplificando nos estados. Ótimo. Quando vocês observam, você pode observar qualquer loja que você vai hoje em dia, quando a gente fala de varejo, e você passa, tem um som que normalmente aquele rádio que é próprio, por exemplo, a Leroy Merlin tem a rádio da Leroy, o Carrefour tem a rádio do Carrefour, o Extra tem o rádio do Extra, você vai na M. Martin, tem a música. Então, você tem uma ambiência que ela é dada através do som, que tem tudo a ver com essas conexões que você vai fazer. A gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre branding, sobre o consumo. Acho que a gente já pode até inserir dentro do contexto. Que todas essas variáveis que a gente vai estar falando aqui, tudo isso você tem que ver se elas fazem sentido para o branding da marca, se elas fazem conexão com o consumidor, e que tipo de reações ela vai causar, porque na hora que você pensa, e não é uma bobagem, porque muita gente fala, mas eu vou sentar para projetar, mas não sou eu que vou escolher a música que está lá. Mas você vai escolher uma ambiência que na hora que você entregar isso para o seu cliente, você tem que avisar para ele, a experiência que eu estou criando, ela tem que, o som que você for colocar lá, tem que falar a mesma linguagem, porque senão você causa essa reação que a Déia falou. E é uma reação, gente, que não é incomum. Às vezes a música está falando com o ambiente, mas o som está alto, porque um vendedor achou que tinha que ser mais alto o som. E aí a pessoa não consegue conversar. Quantos restaurantes você já foi que tinha um som que você não conseguia conversar? Entende? Sabe por que também? Uma coisa que é importante falar, essa questão do som alto, que a gente que mexe com música também tem isso, né? Quanto mais alto você tem um som, você tenta competir, porque você não está se ouvindo e a tendência é você falar mais alto. E aí fica aquela competição de quem fala mais alto e no fundo vira aquela loucura, porque ninguém se ouve naquele lugar e fica aquela competição de quem fala mais alto. E aí se torna um lugar completamente desagradável, porque você não consegue ficar concentrado num lugar desse. Você não consegue conversar com quem está ali com você, você não consegue, como a ideia, se concentrar naquele momento que você, não, vou comer, vou ficar aqui relaxada. Não, esses dias eu fiz essa experiência de entrar na praça de alimentação do shopping, e aí eu tava com meu esposo, e aí, do nada, tinha uma musiquinha de fundo, eu tava tentando concentrar na música, mas nossa, e era muita coisa falando. Aí eu peguei e falei assim, amor, olha isso, para um pouquinho, fecha o olho. O que você consegue ouvir? Ele, meu Deus, tem uma criança chorando. Meu Deus, tem o som não sei do quê. Meu Deus, tem uma pessoa falando. Aí, né? Gente, é o ruído. É o ruído, a diferença do som e do ruído. Ainda tem isso, né? Dentro então, do tipo, som.
a gente tem que tomar muito cuidado, porque bem isso, e principalmente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, falando de saúde, né? A gente usa muito esse artifício de dar esse poder para que o paciente consiga escolher, por exemplo, agora está se usando muito, de você colocar uma TV e fazer essa conexão com o celular do paciente, e ele escolhe se ele quer ver um clipe, ouvir uma música, ou ver um vídeo, enfim. E aí ele tem esse poder de estar ali, tipo, ele já está tenso por causa da situação, né? Quem é que gosta de ir no dentista maravilhosamente sorrindo? Lembra do barulhinho ali, já fica louco. Ai, meu Deus, vai doer, né? Então você já vai tenso. E aí, de repente, você tem o poder de chegar ali e, tipo, não, pelo menos para me ambientar esse lugar e me sentir pertencente e mais tranquila, eu quero ouvir uma música. Eu quero ouvir uma música que eu gosto, que me faz bem, porque daí me deixa mais relaxada e aí o procedimento vai acontecer de uma forma mais tranquila. Então, é muito importante essa relação nossa com o som, né? A Estela falou aqui, eu já saí de várias lojas porque o som me incomodou. Quem nunca, Estela? Quem nunca? E uma coisa que eu... Aí, fala, Bê, que você ia falar um negócio e depois eu falo. Ele é muito essa questão muito sensível, né? Porque a gente às vezes não nota, e principalmente quando a gente está num lugar muito movimentado, às vezes a gente não percebe. Esse exercício que você fez, Pri, de presta atenção, fecha o olho, né? Acalma os outros sentidos para você conseguir entender o que está acontecendo. O som, ele é responsável por várias respostas que o nosso corpo tem, né? De reação, assim. E não é só emocional, né? Várias vezes a gente escuta uma música e a gente fica meio assim, né? Aquela coisa, a gente estiver num dia ruim, a gente fica assim. Da mesma forma, o oposto, quando a gente escuta uma música alegre, a gente às vezes até anima mais. Então, tem essa resposta emocional, tem a resposta cognitiva, tem a resposta psicológica que o nosso corpo produz através, né, desse estímulo. Então, várias coisas. Dependendo do ruído, a gente até arrepia, né? Às vezes tem gente que chama de... Não sei se vocês chamam... Na minha cidade chama gastura. Aquele barulhinho. Sim, a Gente giz no quadro, garfo no prato, né? Essas coisas. Chega só de lembrar, realmente já então, assim, tem vários estímulos no nosso corpo voltado para o som, né? Que a gente nem percebe, que é às vezes inconsciente, mas como é importante a gente olhar para esse lado, né? Desse elemento. A Estela falou que eu observo o som, já sei do poder dele nos ambientes comerciais. E aí eu vou um pouquinho mais além, porque o que acontece? Aqui em Brasília, a gente tem uma característica, aqui no plano piloto especificamente, que é onde eu moro, a gente tem uma característica que a gente tem a linguagem tombada, né? A cidade é tombada, o plano piloto é tombado, e ele tem uma série de restrições de uso mesmo. E aí a gente tem o comércio, eu moro aqui bem pertinho de um comércio. Tem vários bares aqui que eu já tive vontade de soltar bomba no bar, entendeu? Por quê? Porque o som vaza todo para cá. Porque a pessoa que fez o projeto, ela não fez um projeto adequado à acústica daquele. Se você vai ter um som ao vivo, e aí entenda, teve uma briga aqui em Brasília entre arquitetos e músicos, incrível, porque os músicos diziam que a gente não queria deixar eles trabalharem, quando na verdade não é isso. Você precisa entender que o som, ele influencia também o cara que está... E era assim, o comércio é colado com a área residencial. Então, quando o som vaza para a área residencial, aquela pessoa que está ali, ela sofre com aquele som que está vazando para dentro da casa dela, que não é um som que ela escolheu, que não é um som que ela decidiu que ela queria ouvir, e aquilo ali, então, quando você for projetar esse espaço comercial, você tem que pensar na acústica. As soluções que você colocar ali dentro daquele espaço, elas têm que ser voltadas. Não adianta, não, vou colocar aqui uma área aberta, voltada para o jardim, com música ao vivo, sendo que colado ali tem um prédio. Não dá, gente. Isso é muito complicado. Então, quando você observa o espaço comercial, você tem que ver todo o contexto onde ele está. E o som que vai ser produzido, se tem som ao vivo, ele precisa ser pensado e preparado para isso. Essa é uma das perguntas que você tem que fazer para o seu cliente. Não, beleza, vamos fazer um restaurante, vamos fazer uma lanchonete, vamos fazer, enfim. Aqui, por exemplo, nessa mesma quadra, tem uma boate, que agora com a pandemia não sei nem mais se vai abrir, que é a O'Reilly.
E a acústica de lá é perfeita. Você passa na frente, você não ouve nada, você só ouve o grave, porque o grave não tem jeito, né? O grave vaza, mas não vaza para dentro da quadra, vaza para quem tá do lado de fora e aí é engraçadão, porque o cara abre a porta para você entrar, é aquele brau, 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 e aí você entra, mas ele fecha a porta, acabou o som, entende? Então, isso influencia em dimensionamento de parede, isso influencia em soluções de forro, sabe? Então não dá para ignorar esse tipo de coisa. E falando sobre essa questão, já que a gente está falando de comercial, a gente vai falar de marca e tudo mais, tem toda essa questão da experiência do usuário, né? Porque, tipo, dependendo de. A gente fala muito quando a gente vai estudar um projeto comercial sobre a questão do entorno, onde você está inserido e como você quer se relacionar com essa comunidade local. E aí, se você entra desse jeito, antes da pessoa nem chegar no seu estabelecimento, ela já cria uma experiência negativa e uma aversão. Aí não só não vai porque diz ali é um absurdo, não me deixa dormir e tal. Ele ainda fica falando mal e, tipo, não vai lá não, porque ali não isso. Então, você acaba criando uma visibilidade da sua marca de forma negativa. E aí, em vez de você atrair essas pessoas que estão ali no seu entorno para estarem ali, de alguma forma, consumindo seu produto, seu serviço, enfim, você está criando uma aversão e a pessoa não só não vai, como diz para um monte de gente não ir. Não vai, né? Então, é um conjunto de situações que precisam muito, né, ser pensados, né? A gente passa por cima, assim, às vezes parece que não tem importância, mas tem muita importância. Tem muita importância. Isso a gente vê tanto num varejo, quanto num espaço de saúde, quanto num espaço corporativo, onde você tem que ter ambientes onde você pode ter uma musiquinha, mas tem ambientes que exigem uma concentração enorme, que a música pode atrapalhar a produtividade da pessoa. Então, assim, não dá para você simplesmente ignorar e achar que, não, ele vai botar uma rádio, ele vai botar. Não, mas peraí. Em que contexto? Aonde vai ser? Que tipo de instalação você vai ter que passar? Onde é que vão estar as caixas de som? Como é que você vai conseguir? Pode até ser que você não faça esse projeto, mas converse com uma pessoa que entende para você entender como é que vai ser estabelecida essa solução. Porque não é simplesmente jogar a coisa lá, sabe? E aí a gente está só na primeira, né? E já são 21 horas. Eu falei que ia ser mais uma hora de live. Daqui para meia-noite a gente conclui. Pega um salgadinho aí, gente, que hoje vai ser mais de uma hora de live fácil. Então, assim, já fazendo conexão com o que o André tinha me pedido aqui, que ele perguntou se a gente já tinha falado sobre aroma, né? Deixa eu já fazer o link com a questão do aroma. Eu vou fazer o link, antes de eu soltar a bomba para vocês, eu já vou citar um exemplo. Todas as vezes que eu vou em Casa Cor, aqui em Brasília, eu tenho que tomar um remédio para enxaqueca antes. Agora vocês explicam. Uma conta de cheirinhos que tem. Posso começar? Porque assim, ó, eu fiz 3 anos de operacional da Casa Cor, em Santa Catarina, né? Lá em Floripa. E eu que gerenciava todos os ambientes das mostras, né? E é bem isso. Lá, todo ano a gente já tinha parceria com uma empresa de aromas. E aí não tem um aroma para casa inteira. Tem um aroma para cada ambiente. E você não, tipo, vê um ambiente, vai lá fora, cheira um café e volta, vai para o próximo ambiente, vai, cheira um café e volta. Não, né? Você sai de um ambiente, você já entra no próximo, que entra no próximo, e assim você vai indo. E lá as meninas têm esse hábito de borrifar nas cortinas, em tecido. E quanto mais... Porque a pessoa... Uma coisa é quem vai visitar, tá passando. Quem tá lá todos os dias, as meninas que ficam lá horas por dia, chega uma hora que esse cheiro acostuma e elas já não sentem mais. É igual a gente com o nosso perfume. E daí a gente acha que não tem cheiro e não, mas não tá cheirando. E bota mais. E daí você acha que não tá sentindo, mas quem vem de fora aquela coisa deliciosa. Né? É uma competição de cheiro também. Porque é um ambiente dentro do outro. Então, quando você vê... Não tem como, não tem como. Então, tipo assim, realmente tem que tomar muito cuidado por causa disso. Porque, tipo, eu falo isso em consultórios agora, tá muito na moda você mandar desenvolver um aroma específico para o seu consultório, né? Para que as pessoas desassociem, porque geralmente não adianta. Você chega num estabelecimento de saúde, tem muito aquele cheiro, às vezes, de éter, alguma coisa assim, aquele cheiro característico de coisa de saúde, hospital, né? Então, para desconfigurar isso,
pessoal tem feito, né, um pedido, às vezes, para desenvolver um aroma específico para aquele consultório, para que as pessoas, aí entra a questão da neurociência, das pessoas associarem esse cheiro ao bom atendimento, e toda vez que lembrar de dentista, lembra do cheirinho bom, opa, não, o atendimento foi bacana, beleza. Isso é maravilhoso. Só que, por exemplo, a gente foi num consultório odontológico, acho que mês passado, não me lembro agora, e eu falei com meu marido, eu falei, é maravilhoso ter isso, mas tá demais, eu não consigo ficar aqui dentro. E o espaço era muito pequeno, e a gente pensa que aqueles difusorzinhos de palito não exala, dependendo da intensidade da fixação daquele aroma e tal, aquilo ali explode. Então, para quem não está ali toda hora, quando você recebe aquilo ali, e aí aquela experiência, de novo, a gente sempre vai falar de experiência. Aquela experiência que era para ser uma experiência agradável, associar uma sensação gostosa, né, se torna uma experiência ruim. E aí toda vez que a pessoa sente esse cheiro, ela lembra da experiência ruim e associa com aquilo ali. E daí não tem resultado positivo. E o aroma, ele tá muito ligado à memória, né, meninas? Total. É o que tá mais ligado à memória, né? Então, quando a gente passa por uma experiência, seja boa ou ruim, quando a gente revive aquilo, aquele aroma, aquele cheiro, a gente já remete aquilo. Eu falando agora como consumidora, né? Tem uma loja que sempre tem um cheirinho de chiclete que lembra muito a minha adolescência, que é a Melissa, né? E toda vez que eu passo por aquele lugar, dá um, né? Chega a dar um suspiro. Eu não uso mais, mas pelo menos assim já traz aquela memória, né? Isso. E isso é uma experiência boa. E outras lojas também, quando a gente passa, em Martã também tem isso. Né? Quem não conhece a M Martã no shopping, você entra na porta do shopping, tem uma M Martã nesse shopping aqui, porque você já chega, né? Não é nem o difusor de bambu, não. É o chama o difusor da M Martã, não é o de bambu. Não se fala. É isso. É o cheiro da M Martã, não tem nome, né? Eu acho que ela vende também, não vende? Sim, eu tinha em casa. Eu adorava, me sentia no shopping. Pois é, então assim, é um artifício muito, muito poderoso, né? De você utilizar no seu espaço aí comercial ou corporativo, enfim. Né? Mais para o comercial, nesse caso da memória, né? De você produzir uma boa experiência, uma boa memória, mas sem exagerar, como a Pri falou, né? Tudo em exagero aí. De maneira inteligente. Você pode, né, ou usar de maneira inteligente, né, e fazer com que isso agregue valor na experiência, ou o oposto, né? Eu sempre dou essa dica, sabe, pro pessoal, de tipo assim, ó, você que tá ali, eu falo isso tanto para numa questão geral quanto para cheiros. Você tá ali dentro o tempo todo, você não consegue perceber. Mas veio uma pessoa de fora, de vez em quando pede um feedbackzinho, tá muito forte e tal, porque a pessoa tá vindo de fora, ela tem uma outra referência. Então, tipo, ainda que você não esteja sentindo, se tá agradável pra pessoa, é isso aí. Não precisa botar mais, senão vai se tornar uma coisa ruim. Isso são propostas que a gente, quando a gente pensa no espaço comercial, a gente faz, por exemplo, quando você propõe um aroma, o desenvolvimento de um aroma específico que tenha a ver com a marca, que vire a representação da marca, essa é uma proposta que você leva, porque como a ideia, é o que eu falo sempre aqui, a gente tem o projeto comercial, o fim dele é aumentar vendas e fidelizar consumidor. Tudo que você pensa, toda a experiência, tudo aquilo que é criado, você precisa gerar conexões que vão aumentar as vendas do produto, ou seja, o consumidor precisa consumir o espaço, o serviço, ou o que quer que seja que esteja sendo oferecido ali naquele espaço comercial, mesmo no corporativo, ele vai consumir o espaço de trabalho para gerar produtividade, então ele precisa ter um aumento de produtividade e ele tem que gerar uma fidelização. A fidelização do corporativo é você se sentir bem, você desejar trabalhar nesse espaço. A fidelização do consultório e do varejo é a pessoa querer voltar e consumir mais daqueles produtos e daqueles serviços. Se você gera um elemento que você usa ele de forma equivocada, você espanta esse cliente. Ele tem uma função, ele gera uma reação equivocada também. Eu cito sempre aqui nas lives, quando eu falo de aroma, a Alter, que é uma loja de sapatos, que eu amo, amo, amo de paixão os sapatos da Alter. Inclusive, gosto muito do projeto deles também. O projeto da loja é bem bonito. E uma das coisas que eu percebi é que eles não soltam, por exemplo, o que tem o cheiro... Eu falei, outro dia eu voltei lá só para ter certeza que era isso mesmo, que eu já estava desconfiada. O cheiro, ele é do sapato. Ele está no couro do sapato. Ele não está na loja.
Então, o que que acontecia? Eu entrava dentro da loja, sentia aquele aroma, mas não era um aroma carregado. Era um aroma agradável, ele combinava com o ambiente. E aí eu comprava o sapato e botava dentro da caixa. Quando eu chegava aqui em casa, que eu abria a caixa, era uma explosão daquele aroma no meu nariz, porque o aroma vinha junto. Não era aquele aroma que ficava lá. E ele demorava um tempo para sair do sapato. E aí eu virei e falei assim, quer ver que eu aposto que esse aroma eles colocaram foi no couro do sapato, não foi na loja? Então, quando você vai gerar soluções que têm ligação com aroma, que vão gerar essas conexões, eu sinto falta de ir na loja para sentir o cheiro do sapato, gente, é ridículo, mas é verdade, entendeu? Foi bem sucedida, então, a experiência, né? Porque as conexões que a gente gera dentro do cérebro, de memórias afetivas, é aquilo que a André É muito falou, o forte. aroma. Gente, quem é que não lembra o cheiro de alguma comida do vô, da avó, sabe? Da mãe? Da Quem é que infância. o cheiro de férias? Às vezes você lembra das paisagens das férias, mas todas as vezes ela vem acompanhada com algum cheiro. É o cheiro do perfume, é o cheiro do ambiente, é o cheiro da cica. Eu tenho uma memória afetiva, por exemplo, Natal para mim tem cheiro de cica. Sabe aquela planta que tem aquele pendão no meio dela? É, Sim. só solta aquele pendão na época do Natal. E na casa do meu tio, onde eu ia passar o Natal, tinha uma cica na frente. Então, todas as vezes que eu ia de férias para casa dele, para passar o Natal lá, eu sentia aquele aroma. E aquele aroma, para mim, eu sinto o cheiro, eu lembro do meu tio e lembro do Natal da minha infância. Então, essas associações que o cérebro faz, quando você traz isso para a marca, em qualquer lugar que você tiver, que você usar aquele sapato, você vai lembrar da marca, você tem um registro. Então, É. você entender do consumidor, você entender como adequar esses gatilhos de forma saudável, não é o tipo de persuasão ofensiva. A persuasão ofensiva é quando você entope o ambiente de um cheiro que ele te espanta de lá, entendeu? Mas é aquele tipo da coisa, olha, eu tô aqui para te abraçar. É o que eu chamo de o abraço aconchegante do espaço comercial na pessoa, né? O espaço, ele abraça realmente a pessoa e ele traz essa experiência para uma coisa palpável, para uma coisa memorável, E né? falando sobre essa questão das pessoas, só para fechar, que a gente geralmente fala muito do consumidor, e quando a gente fala de projeto comercial, a gente está falando de produtividade, a gente fala de, né? E tem toda a questão do funcionário. E de repente você às vezes não entende por que que seu funcionário vive com dor de cabeça, ou por que que ele não produz tanto quanto ele poderia produzir. A gente vai falar mais para frente sobre a iluminação, mas o aroma da mesma forma. Às vezes você está inserido, né? Você não percebe que você está sentindo aquele aroma, mas ele é tão forte ao ponto de te causar sensações ruins. E aí, de repente, você está ali já enjoado e não sabe o que que é, aí cansado, ou com dor de cabeça, você não sabe o que que é, A sua produtividade vai produtividade lá para baixo. cai, e aí você não entende por quê. Às vezes está irritado, ou está já de saco cheio daquele lugar, e de repente é só porque você está forçando muito essa questão do aroma. E aí, mas é só o consumidor. Não, mas se o seu funcionário não estiver trabalhando 100%, ele não vai atender legal. E aí, ainda que o consumidor tenha uma experiência positiva, né, com o cheiro, ele não vai ter uma experiência positiva com o atendimento. Então, tipo, as duas coisas precisam ser bem pensadas, senão não faz sentido, né? E no Isso vale para todos corporativo, os elementos, né? Todos os Alguém elementos perguntou ali são embaixo, ó, significativos. usa com moderação ou não usa? Eu acho que usa com moderação. É só sim. ficar atento, tipo, eu acho que Com em cheiro, moderação. o excesso é Depende. sempre demais. Menos Eu é acho mais, que sabe? Tem Em depende. cheiro, gente que não vai se incomodar, mas tem gente que vai se incomodar muito. Então é muito. melhor moderação, né? Do que você Menos exagerar. é A mais. Thaís falou aqui, deixa eu só comentar. A Thaís falou: eu sinto muita dor de cabeça em ambientes com cheiros fortes. Bem-vinda ao time. É. O André falou: ótima orientação. Deixa eu só subir aqui, porque eu tô. Ai, cadê meus comentários? Ai, meu Deus, peraí. É porque ele tá pequenininho aqui. Estou representando o Avatim, a Cida falou. Minha mãe, tá, gente? Ela representa a Realmente, Batinha. Gente, sua eu mãe? amo a Batim. Amo. Minha mãe. A Batim é ótima. A Batinha Porque é ela já fica maravilhosa. na propaganda. Essa que Gente, é ótimo. Eu maravilhosa. adoro. é isso. Mas, Eu ó, achei. eu adoro essa Fala. pergunta. Essa pergunta de não usa ou usa com moderação, eu acho que a maioria das vezes usa com moderação, mas aí entra essa particularidade, né? Depende muito qual é o tipo de comércio, né? Qual é, assim,
quem que utiliza esse espaço, né? Quantas pessoas passam por ali, o que funciona ali. Então, assim, eu acho que, como tudo, né, que a gente trabalha, como tudo, tem a individualidade, né? Na verdade, diversas individualidades ali, diversas condicionantes, então a gente tem que parar e observar e ver cada caso é um caso, não tem essa receita. Mas Acho eu até que a gente acredito já que quem pode puder assim. emendar e falar um pouquinho da personalização, porque tem a ver com isso que você falou, né, o B. Na verdade, a personalização ela acaba que é ela tem a ver com tudo, mas é porque, como a gente está falando aqui, tudo tem a ver com tudo, né? Tudo tem a ver com tudo. Não tem a ver com começa um e termina o outro. Quando você Não vê, tem. tudo tem a ver com Vai tudo, e envolver. a personalização, ela fala justamente sobre isso, né? Ela é da NeuroArc Academy, que é a Academia de Neuroarquitetura do Brasil, né? Eles falam da personalização como uma das 7 variáveis, e ela é uma das 7 variáveis mais importantes, porque justamente ela trata dessa questão do indivíduo, né, dessas particularidades, e da inclusão, né, da acessibilidade, trata da personalização em si, né, em trazer personalidade para aquele espaço. Então, tem várias questões dentro da personalização que faz com que a gente consiga até entender melhor como trabalhar com esses elementos dentro dos espaços através da compreensão da personalização, né? E aí, quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente trabalha com o briefing, né? Que é assim, não tem como não trabalhar com o briefing. Mas quando a gente entende um pouco melhor sobre a personalização, a gente consegue ter um briefing mais assertivo, um briefing mais correto, um briefing mais que você consiga ter a compreensão melhor, mas ter um entendimento, eu acredito que mais sensível, né? Acho que a palavra é essa, sensível de tudo que vai funcionar ali. Então, até a forma como você trabalha com o briefing, né? As perguntas que você faz, né? O que de fato você quer entender, porque muitas vezes o teu cliente ele não vai te explicar o que ele precisa, muitas vezes ele não vai saber explicar o que ele quer. Né? Nem ele sabe. Muitas vezes ele não sabe, entendeu? Ele acha que sabe e não sabe, mas cabe a nós ter esse entendimento, né, para poder discernir o que ele está querendo dizer, para poder detectar o que ele está querendo falar ali quando ele usa uma frase. Então, até as perguntas do briefing, elas precisam ser inteligentes, elas precisam ser perguntas que não vão influenciar na resposta do cliente. Né? Quando a gente está falando de projetos comerciais, projetos corporativos, projetos até para a área da saúde, né? Que existem vários usuários naquele mesmo ambiente. Então, por exemplo, projeto comercial. Tem o cliente que é quem contrata. Aí a gente tem o colaborador, quem trabalha ali. Aí a gente tem o consumidor. Então, assim, só por cima a gente já tem 3 tipos de usuário que vão estar andando naquele mesmo espaço. Então, quando ai, meu Deus, fugiu a palavra. É um desafio ter essa compreensão, mas a gente precisa se direcionar para isso, sempre focar nessa. São 3 tipos de usuários, então vamos pensar nos 3 tipos de usuários sempre. Você não pode desassociar. Isso é uma coisa importantíssima que eu ia falar também, aproveitando já esse gancho e o gancho do aroma. Quando eu falo que uma coisa tem a ver com a outra, você não tem como pensar isolado, gente. É tudo ao mesmo tempo agora mesmo. Às vezes a pessoa pensa num aroma para a pessoa que está passando, mas esquece do funcionário que está ali o tempo inteiro, entende? Que pode sofrer com aquele aroma. E quando a gente fala de personalização, a gente está indo com tudo no branding da marca. A gente está indo com tudo naquilo que fica, naquele registro que precisa, que o ambiente tem que trazer para dentro do espaço comercial, que tem a ver com aquilo que é a memória. O que é o brand? É o que fica depois que você sai. É aquela história que fica na sua cabeça depois que você saiu de lá. E essa personalização tem a ver. As lojas da Nike são tipicamente
da Nike. Você entra, você tem uma marca muito registrada ali, e você tem cada vez uma personalização maior. Hoje em dia, inclusive, personalização do próprio tênis. Você pode montar o tênis do jeito que você quiser. São várias formas de você trazer essas soluções. Mas a personalização, quando a gente pensa em neuroarquitetura, é ainda mais do que isso. É você entender em todos os usuários que vão estar ali. O portador de necessidades especiais, o funcionário, o consumidor, o próprio dono do negócio, sabe? Quantos turnos tem? Como é que você lida com esse espaço? Como é que esse espaço se comunica com o ambiente externo, como a gente estava falando aqui antes, sabe? Que tipo de conexões são feitas? Então, esse tipo de identidade que você traz para o espaço, ela não pode estar desassociada de um pensamento de um consumidor, de um brand, mas principalmente de uma história que precisa ser contada ali. Sabe? Todo esse conjunto de fatores que a gente está trazendo aqui da neuroarquitetura, quando a gente pensa no residencial, ela vai ter um foco. Quando a gente pensa em comercial, a gente pensa nas relações íntimas que estão sendo forjadas dentro dessa experiência do espaço. Entende? Então, isso que a B está falando é muito importante. Você entender quem é que o usuário desse espaço mesmo, sabe? Que não é só o consumidor, tá? Não é só o consumidor. A Giza Borba está falando aqui para a gente deixar salva. Essa live vai ficar salva, tá? Pode ficar tranquilo que ela vai ficar salva aqui, faz parte. Eu, inclusive, vou subir depois ela lá no YouTube da Escola de Projeto Comercial, para quem quiser, quem gostar mais do YouTube. O André perguntou aqui, espaço instagramável no ambiente comercial entra na personalização? Com certeza. Com certeza. É uma forma do cliente levar a sua marca, né? Tipo, de divulgar isso. É a forma como você quer aparecer, né? Então, nossa, como não ser? É uma personalização. É porque está muito ligado à experiência duradoura, né? Aquilo que não é só passageiro, né? Eu passei lá e daqui a pouco já esqueci. É aquilo ali que vai continuar, né? Então você vai repetidas vezes naquele ambiente, porque você se sentiu bem, né? Então isso tudo está dentro da personalização. E outra coisa também que eu estava lembrando, a questão da autoestima de quem frequenta ali. Por exemplo, essa questão da acessibilidade, da usabilidade do espaço. Quem tem mobilidade reduzida pode não ir no ambiente porque ela fala assim, eu vou sentar, não vou conseguir levantar, porque o mobiliário não foi pensado de uma forma mais universal e a pessoa não volta, a pessoa não vai naquele espaço, né? Então tá ligado também à autoestima de quem tá passando. Isso aí é só um dos exemplos, né? Não, mas tá ligado. É bem importante você falar isso, Déia, porque assim, ó, o pessoal quando fala de inclusão só enxerga cadeirante. E a gente precisa entender que mobilidade reduzida, eu posso ter uma mobilidade reduzida por um tempo. Eu sofri um acidente, estou com minha perna imobilizada, eu não consigo subir uma escada, por exemplo, né? Eu não vou conseguir sentar direito, ou vou precisar usar a cadeira por um período, ainda que seja curto, mas durante aquele período eu estou com a minha mobilidade reduzida. Então a gente não pode ficar pensando só, eu não atendo cadeirante, mas tem idoso, tem gestante, mãe com carrinho, pessoas que sofreram um acidente. São várias situações que você realmente precisa mapear, porque são coisas que podem acontecer. E se você realmente quer ter essa questão da inclusão, você não pode só enxergar, inclusão, cadeira. Não. Mobilidade reduzida, e isso é muito grande, assim, não é só uma situação muito fechada, né? E falando sobre a questão da experiência, até da personalização, vou até contar uma experiência minha, e que eu adoro cafeteria, eu amo cafeteria, não importa, eu amo. E aí a gente foi conhecer uma aqui na Asa Sul, esqueci o nome dela agora. Até o final vou lembrar, enfim. Eu sei que todo sábado e domingo eles têm música ao vivo de manhã. E aí, nossa, imagina, café e tal, música. Falei, eu vou lá para conhecer. Gente, é um lugar que tem uma experiência. Assim, eles têm uma área do lado de. A cafeteria em si já é muito linda, muito fofinha, super bem pensada. Eles têm essa questão da conexão com a natureza, tem muito verde, madeira. Aí junta com aquele cheiro de café e o cheiro do pãozinho. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E daí, aí lá fora eles têm uma área
E aí, no sábado e no domingo de manhã, as mesas ficam do lado de fora. Então, você toma um cafezinho, tipo, 9 horas da manhã, você tá ali sentadinha do lado de fora, vendo o tempo ali, plantas e tal, passarinho, e uma pessoa tocando uma música super agradável. Não é aquela coisa gritante. Você tá ali conversando, você consegue ouvir a pessoa conversando com você, ao mesmo tempo aquela música tá ali de fundo. Então, tipo, nossa, eu super me identifiquei. A questão do pertencimento, né? Você chega naquele lugar, você fala, Você já nossa, se sente parte, né? eu Tô queria no lugar estar, certo. sabe? E a Queria que fosse lá em identificação, né? A casa. palavra é essa. A identidade Exato. que a marca ela tem como identidade, né? Mas também a identidade que a pessoa sente. Então, como ela se identifica naquele lugar também, de alguma forma. Isso, Você é falou, maravilhoso. engraçado que você ficou falando de um café e você está descrevendo. Gente, você sabe o que que eu lembrei? Do Sabin, né? Antes da pandemia, eu não sei se vocês já foram no Sabin, que é um laboratório, gente, é de exame, é para tirar sangue, que geralmente as pessoas têm, algumas pessoas têm uma experiências ruins, né? Porque vai lá, vai Tensão, é. tirar sangue, tem aquela coisa da agulha, o medo, né? A criança já fica mais assim, o bebê. Enfim, às vezes é um local que é um pouco estressante de alguma forma. E quando uma vez eu fui acompanhar minha avó para ela fazer exame, isso antes da pandemia, a gente foi num Sabin, que era até numa torre, em algum lugar aí. E quando eu entrei lá para esperar, gente, tinha um cara tocando violão, uma música super agradável, e aí aquele cheirinho de café, de cappuccino com pão de queijo, porque depois que você coleta o sangue, você É vai bem lá assim. e pega o seu, né, faz o seu Você até dá cappuccino outro com braço, pão né, de Bê? queijo. Você dá um que o outro também pode vir aqui que tá tudo certo. Não, pois é. Né? Não, o Sabin é aquele lugar que você quer acompanhar a pessoa até ela ir a hora dela tirar o sangue, porque quando você sai, você já sai no cafezinho. É. Você tá entendendo? Você já tá ali naquele lugar recebendo o pão Já de vai queijinho. esperando o cafezinho, né? Você falou assim, Já vai vou tirar esperando o sangue aqui, cafezinho. mas já vou esperar o cafezinho do seio. Cafezinho. É. Em espaços de E aí saúde tem é fundamental. Tem banana, tem tipo um monte de fruta e tal. Então, tô querendo dizer assim, é que é um lugar onde ele de fato ele te entrega uma experiência positiva, num lugar que ele tem um potencial para ser estressante para algumas pessoas. Sim. Então, olha só. E aí você tá O falando desejo de uma de voltar cafeteria e lá, eu tô né? lembrando do Mas é uma relação que a laboratório. gente traz, né? É o que eu É falo, uma o relação que a desejo gente traz. da pessoa é de voltar para esse ambiente e repetir essa experiência. Então, no final das contas, tudo isso que a gente está falando resume naquilo que fica mesmo, naquele registro que fica dentro da pessoa, né? Não, e você marca o lugar, né, Clélia? Do tipo assim, ó, vou doar sangue. Ai, sei. Eu não sei, né? Você não pensa em outro Mas a lugar, ideia entendeu? é essa. E quem faz isso? Não é uma ideia que saiu do nada, é um profissional que se Exatamente. pensou naquilo de uma forma estratégica. Não é simplesmente, o que eu falo sempre, é o nosso bordão aqui da escola. Não é projeto bonitinho, é projeto estratégico. Você tem que pensar em todos os detalhes do espaço comercial, de como é que aquilo vai funcionar, de como é que vão se dar as interações entre os funcionários, entre eles mesmo, entre os próprios funcionários de um espaço como esse, que vai ter o cara que vai tirar sangue e que tem toda uma normatização com relação à questão de descarte de material, de uso, que é mais ou menos a mesma coisa quando você pensa num restaurante, que você tem toda uma... Que às vezes a gente pensa só nos espaços externos, mas a gente tem que lembrar que o cozinheiro, ele não pode estar numa cozinha. Outro dia eu estava vendo o Jacan lá naquela cozinha, no programa dele, lá que ele faz reforma de restaurante, acho que nem existe mais esse programa. Mas me mandaram um vídeo exatamente que tinha uma cozinha, cara, que tinha a cozinha era 45 graus, gente. Ninguém trabalha com 45 graus de comida. A comida não tem como sair boa. Então, quando você pensa no espaço comercial, não dá para você simplesmente desassociar, sabe? É o cara que está utilizando, é o cara que está frequentando, é o cara que está passando. Você tem que ter uma ampliação da sua visão para você compreender que esse projeto, ele não é um projeto só estético. A própria estética, ela é estratégica. E aí eu já vou emendar aqui nos outros, mas antes eu queria dar um oi para a Paty, que a Paty está aqui. Eu Oi, Paty. Oi, Paty, né? Adorei. A Paty, ela nos recebe lá no Clubhouse, vou falar rapidinho. Deixa eu já fazer o merchan aqui.
A gente tem uma sala lá no Clubhouse e a novidade é que não precisa mais de convite, então todo mundo pode entrar lá no Clube da Casa. E a gente Isso. a gente tem debates, a gente tem salas lá onde a gente discute isso, debate esses assuntos, onde você também vai poder fazer a sua fala lá. Então, estão todos aqui convidadíssimos, todos vocês que estão vendo essa live depois estão convidadíssimos a fazer parte lá das salas que a gente tem. É. A gente vai tem pelo menos 3 salas lá onde a gente vai falar sobre projeto comercial, vamos falar sobre iluminação, vamos falar sobre neuroarquitetura, vamos falar sobre residencial, vamos falar sobre um bocado de coisa lá. Então, vocês estão convidadíssimos para ir lá fazer Isso. parte desse projeto que a gente tá montando ainda, mas já já ele nasce. É isso aí. O André falou aqui, tive uma cliente que prefere atendimento residencial porque ela tem excesso de peso e sempre tem constrangimento em lojas por conta das cadeiras. Excelentes pontos que vocês tocaram. Você vê como isso é Não dá importante. autoestima. É. Não, e aí a gente fala de novo, gente, a questão da acessibilidade, né? A pessoa precisa se sentir recebida nesse lugar, né? E eu tenho esse problema em consultório também, porque às vezes a maioria dos consultórios que eu faço são salas mais compactas e a recepção geralmente a gente tem que fazer ali, porque tem que caber a recepcionista, tem que caber o espaço do café e tem que caber as cadeiras das pessoas que vão esperar. E aí tem alguns dentistas que querem botar não sei quantas cadeiras, a gente fala, não cabe, é muito estreito. Não, mas não tem problema. Tá, mas agora vamos pensar que pelo menos uma cadeira, você precisa pensar que pode vir uma pessoa que necessite de um espaço maior. E aí, como que faz? Acaba constrangendo essa pessoa, e daí você, né, cria uma experiência negativa, que é o que a gente não quer quando a gente faz um projeto comercial. Então, tudo isso precisa ser pensado mesmo, porque é importante que você olhe para todos os lados. O pessoal geralmente fala assim, mas eu não atendo esse tipo de público e tal. Mas, gente, hoje em dia é muito complicado você... Lógico que, assim, é um consultório de odontopediatria. É óbvio que você vai estar focado para a criança. Mas a criança não vai chegar lá sozinha. Exatamente. Né? Ela vai chegar lá com o pai, ou com a mãe, ou com um tio, um familiar, enfim. E aí, se esse familiar tiver problema de sobrepeso, como que a gente faz, né? Então, tudo isso a gente realmente precisa pensar, porque a gente não tem esse controle de que tal dia vai entrar assim, tal dia vai entrar assado. No geral, você precisa tentar o máximo possível abranger, porque, né, é o que a gente fala da diferença do projeto comercial para o residencial. O residencial você tem um público muito definido. É aquela família que mora naquela casa, você conhece as pessoas, sabe quem elas são, você está ali convivendo com elas, como a Ben falou, a questão do briefing. Então você conhece, você entra na intimidade daquela família, é para aquela família, ponto. Agora, comercial, ainda que o dono, ou seja lá quem for administrador te contrate, você não está fazendo aquele projeto para ele. Você está fazendo para quem vai consumir o serviço ou o produto dele. E aí você não tem esse controle, porque pode vir qualquer tipo de pessoa. Então é bem importante ter esse olhar, né? Exatamente. Gente, deixa eu te falar, vamos entrar nos outros temas, que eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu celular que eu só tenho 15% de bateria. Nossa live vai ser limitada pela bateria, porque se deixar, a gente vai falando aqui. É verdade. Aí, deixa eu já pegar então esse gancho, e eu queria tocar em 2 temas antes de chegar no tema que é onde o povo mais acha que é só verdinho e luz. Eu acho que a gente pode entrar aqui em cor e formas, porque eu acho que esses são 2 pontos que andam quase que casados, né? Normalmente, quando você pensa em cor, você pensa também em soluções de formas, que tem tudo a ver com essas dinâmicas de circulação, de pontos de interesse, de ponto focal e de formas de estratégia. Depois a gente entra em biofilia e fecha com iluminação. Pode ser? Então, Fechou. show. Se vocês quiserem falar de cores e formas, aí cores, gente, a gente trabalha desde parede até iluminação. Tá? E aí muitos de vocês falam, como é que trabalha iluminação em espaço comercial, Clélia? Eu vou botar luz toda cheia, colorida dentro da loja. Ó, tem muita gente que usa em varejo, tá? Só para você saber, pontos de interesse, pontos focais que tem a ver com essa atração do olhar. Mas é principalmente quando você pensa em espaços corporativos, quando você pode trabalhar, iluminar a cor na luz e a cor nas paredes. Né? E elas todas. A Paty está falando aqui, cuidado, Clélia, porque se acabar a bateria. O Instagram não salva a live, perde a live. Eu não consigo salvar.
Ah, não, mas ele É. salva. O meu Instagram salva automático. Graças a Deus. Eu descobri isso outro dia, que ele salva automático aqui. Mas vamos, quando ele me der aqui 5%, eu aviso para vocês. É, não, já já eu vou lá e pego o carregador. É, Se então, deixar, quando a a gente vai gente ficar aqui, pensa em tipo. quando a gente pensa em cores e formas, eu acho que se vocês quiserem dar uma explanada sobre isso, porque o povo tá careca de saber de me ouvir falar aqui, mas eu quero que vocês falem, porque eu tô achando ótimo, vocês estão confirmando tudo que eu falo aqui, e eu não combinei nada com elas, tá? Não combinei mesmo. Vocês Mas é querem começar? exatamente Tudo bem. isso. A forma, ela é interessante porque as pessoas falam muito da sensação que elas causam na gente, né? Às vezes uma sensação é positiva, às vezes negativa, né? Às vezes é aquela sensação de fluidez, de confiança. E ela é forma é muito usada em projeto comercial. Muito usado. E assim, Lá de uma no maneira que curso eu a nem vou gente conseguir tem falar porque é uma aula. complexo até, né? Inclusive. No curso a gente tem uma aula que a gente fala sobre cores e uma aula só que a gente fala sobre formas, por causa Tem muita. exatamente da importância desses dois elementos dentro da concepção do espaço. É verdade. Essas sensações que elas causam, mas tirando esse lado da sensação, né? Um outro lado das formas é o que eu costumo falar, que eu sinto muito, é essa questão do movimento, né? A forma, ela pode te dar um movimento ali no ambiente, e ela pode ser usada de várias formas, em diversos lugares, mas ela tende, às vezes, a dar esse movimento. Uma loja, Centauro. Gente, a Centauro tem aquele caminho que é o da corrida, né? É padrão de toda loja, não sei se ainda é usado, faz tanto tempo que eu não saio, gente, não vou no Ainda faz parte. Eles já mudaram? Não, continua. Não, ainda tá o sempre mesmo. usado. Tá sempre usado. Tem aquele caminhozinho que é tipo uma pista de corrida, né? E é uma forma que ele vai direcionando, assim, então você vai andando, você vai direcionando. E é impressionante, a não ser que você esteja lá bem objetiva, né? De forma objetiva, e você queira aquele negócio específico, você muda o caminho. Mas se você tá passeando, você vai seguindo aquele caminho. E ela vai te direcionando ali. Então, assim, isso é só um exemplo que me veio na cabeça rápido, né? Mas ela é utilizada para várias coisas, né? Em vitrine, É muito inclusive. usada também em forro, por exemplo. O Boticário, durante muito tempo, utilizou aqueles anteparos no forro para dar uma disfarçada no ofuscamento da iluminação, do tipo de iluminação que eles usavam, e aquilo dava um movimento que era convidativo. Se você associa esse movimento à cor e faz um degradê, por exemplo, você está fazendo um convite para a pessoa andar. Tem uma Yves Saint Laurent, se não me engano, é de Nova York. Ela traz todo um trabalho de cores que te convidam a andar pelo ambiente, que é uma coisa impressionante. Depois vocês dão uma Googleada aí em Yves Saint Laurent e você vai ver que vai aparecer, se não me engano, é de Nova York. Ela é toda muito de cores fortes mesmo. E eles utilizaram isso para setorizar a loja, para fazer uma linguagem. E o que a gente fala muito é que o projeto comercial você tem que ter muito cuidado com cor, porque a cor ela não pode concorrer com produto, por exemplo, se é um varejo, né? Ela tem que se alinhar com aquele produto. Só que uma outra loja que usa muito bem a cor é a BB Básico. Eles utilizam da cor, você vê que normalmente as lojas são a fachada é bem verde e eles utilizam um vermelho bem forte também na loja e a roupa é colorida, então ela não entra, ela não concorre com o produto. Então toda vez que você for de forma estratégica. E quando você faz essas associações de cor e forma, e você cria setorizações, cara, num espaço comercial de varejo especificamente, é impressionante o efeito que isso causa visual e nas relações que são estabelecidas ali. Né? Não, E aí, o que eu ia falar. Ah, não, pode concluir aí. pode falar, chega junto. Não, é que eu ia falar a questão do público-alvo, né? Por exemplo, a Centauro. Eu não sou o público-alvo deles. Então, quando eu vou, eu não sou. Eu vou bem direitinho. Pá, compro um presente pro meu pai, um presente pro meu marido e volto.
O Léo, que é o meu esposo, não, ele vai, faz o caminho todo. Ele é o público-alvo, ele compra camisa de futebol, compra bermuda, compra isso. Então, E ele vai está indo, né? muito casado com o público-alvo deles, né? Isso daí é interessante falar. Como tem muito a ver, né? Quando a B falou dos caminhos, eu falei, não, eu sou muito objetiva. Eu vou lá, não vou não, pelos caminhos não. Vou certinho que eu quero comprar e volto. Meu esposo não, ele já passa em tudo. E outro lugar também que aí eu já gosto muito, aqui em Brasília fechou, mas era a livraria Cultura. Cultura. A Cultura que tinha ali no Casa Casa Parque Parque, ou não não? era? Casa Parque era a cultura, é. Era a Fechou? Cultura, né? Fechou. Fechou, lá Fechou, fechou. mas vai Eu abrir acho uma da Travessa, a Livraria da Travessa. Eu já sei de tudo. é, A não, eu só Clélia ia contou falar tudo. das formas, porque a cultura, as formas são mais arredondadas, né? E tinha um espaço lá infantil. Eu acho que entra um pouco no mundo lúdico, no mundo da imaginação, porque ali são livros, né? Enfim, eu acho que tem a ver. E eu gostava muito, né, de ir lá. Às vezes nem comprava um livro, mas só de você ir lá, de você subir, de você olhar, eu acho que é convidativo, é aconchegante você ir num espaço assim, né, dessas formas mais circulares. Tem até estudos que sugerem isso, né? É claro que isso vai de pessoa para pessoa, mas é bem interessante mesmo como é que funciona, né, a nossa percepção de espaço e nossa experiência de compra ali nesses espaços. A cultura, especificamente, ela tem um projeto que é todo voltado realmente para o sensorial. Ela fez Você pode ver que é a própria iluminação que eles colocam lá. Eu Eu ia não sei falar se ela isso fechou agora. todas as lojas ou se fechou só Lá essa. não, lá Mas, em Santa Catarina tem, em Floripa né? tem. E toda E vez que eu ia nela, no caixa, aí ela tem no caixa um negócio parecendo uma palavra cruzada, as letrinhas, aham. assim, no fundo do painel. Eu ficava viajando na fila, assim, tipo, olhando, porque a luz vai bem ali naquele negócio, até esquece que as É meninas estão ali. imaginativo, né? O negócio te leva a uma imaginação. É isso mesmo. É. E o espaço infantil deles, eles vieram com aquele dragãozão de madeira, que é super Gente, aconchegante. era Minha super mãe, gente, legal. aquilo ali é um paraíso. Solta o menino lá e tá Esquece. tranquilo. E a ideia, o Rodrigo falou mais aqui para trás, que que ele se sente perdido nela. Eu não sei em qual loja, se é na Cultura ou se é na Centauro. Mas se for na Cultura, a ideia é essa mesmo, porque o espaço comercial, na verdade, quanto mais tempo você permanece dentro do espaço comercial, estudos científicos já foram desenvolvidos corroborando isso. Quanto mais tempo você gasta no espaço comercial, mais você consome. Consome, Entende? aham. Então, assim, a ideia é que você realmente se perca, que você veja uma coisa que aí o seu olho, ele está mapeando, gente, tudo do espaço. Toda vez que você entra no espaço comercial, primeiro ele mapeia todo o espaço, depois ele vai nos detalhes. E esses detalhes, que é o que eu chamo de vitrines internas, que as pessoas acham que vitrine é só a parte de fora. Não. Você tem pontos focais de vitrine interno que às vezes não é um manequim, às vezes é só um pôster, às vezes é só um ponto de focal de iluminação que é diferenciado e que te leva até lá e que tem alguma coisa de destaque. Então, esses raciocínios de passar, de fazer a pessoa caminhar e permanecer no espaço comercial, são raciocínios estratégicos de um desenvolvimento de um projeto comercial. Isso não é uma coisa que você possa simplesmente fazer. Se você fizer uma loja toda chapada de iluminação, de materiais e tudo mais, a chance do cara se entediar ali dentro é enorme. É claro que existem lojas que elas vão ser mais chapadonas mesmo, inclusive porque É a elas têm a ver proposta, né? com o público-alvo delas e tá tudo Aham. certo. Você precisa entender isso também. Você não vai propor numa loja super popular uma linguagem em livraria cultura. Entende? Aham. São públicos completamente diferentes. Só que quando você começa, aí a gente já está falando de cor, já está falando de forma, e agora já vamos falar de iluminação. Gente, lá no Clubhouse, só de iluminação foram 3 salas seguidas, assim, 3 semanas seguidas a gente falando de iluminação. Então a gente vai prometer que a gente não vai entrar muito a fundo em iluminação. Mas Nem tem aí como. falou Centauro, com certeza, que ele se perde na Centauro. Eu me perco, eu confesso que na Centauro eu faço o caminho, mas eu me perco nos expositores. Eu confesso para vocês que eu, às vezes, me perco na exposição que é feita lá dentro. Mas,
Quando a gente pensa numa iluminação, essa iluminação ela tem a capacidade de gerar envolvimento, e é o que eu falo sempre. Você pode ter feito assim, um projeto incrível, o melhor projeto do mundo, o projeto mais, sabe, fantástico que existe. Se você errou na iluminação, você matou o seu projeto. É verdade. Não tem como, porque toda percepção sensorial que a gente faz, as associações que o nosso cérebro faz através da iluminação, são coisas que você não controla. São coisas que realmente está intrínseco no seu ser. Então, quando você ilumina um espaço comercial, ele tem que ser muito bem pensado. Ele tem que ser muito estratégico. Porque senão... E se você fizer um projeto mais ou menos de botar uma iluminação top de linha, cara, você eleva esse projeto a um outro Consegue patamar. levar. Falando dessa questão da questão do olhar, de direcionar o olhar, por exemplo, grandes mercados, né? Você tá lá pegando óleo e tem um totem com chocolate. Aí você nem queria, porque você tá de dieta, mas aquele negócio fica gritando na sua cara ali, ó, chocolate, chocolate, chocolate. Aí você, putz, vou ter que passar lá na região dos doces, porque, né, tipo, o Por aí que negócio eu vou tá pegar a aqui. bateria. Não vai aguentar. E aí você passa ali, fica aquele negócio gritando. Ela vai vir, ela vai voltar. E daí você vê, tipo, não tem nada a ver. O que chocolate tem a ver com óleo, com sal, com arroz, com feijão, enfim. Mas eles já fazem exatamente isso. E fica numa posição de destaque na sua linha de olhar ali, que você não quer ver, mas o negócio tá na sua cara. Você nem queria. Mas tá ali. Aí você daqui a pouco se vê lá passando pelos doces. Ai, meu Deus, chocolate, eu nem queria, mas, né? Já me instigaram. Isso, né? Essa área, Clélia, essa área de consumo por impulso, não tem um nome para isso? Que é justamente ali você vai pagar e aí tem tantas coisas, tem mesmo. É compra de impulso que a gente chama. Compra de impulso. Caixa, por exemplo, é o lugar da compra de impulso. É o lugar onde tem o chiclete, onde tem a balinha, onde tem refrigerante, onde tem o gilete para fazer a barba, onde tem... Tudo que você imaginar ali de compra de impulso. E hoje em dia, por exemplo, aqui em Brasília, durante muito tempo as farmácias não podiam, isso fazia parte da norma. Não se poderia fazer compra de impulso em farmácia, não se poderia vender balinha, nem nada desse gênero. E de algum tempo para cá eles abriram isso. O pessoal dos farmacêuticos aqui, eles fizeram um lobby e eles conseguiram trazer isso para dentro das farmácias. Então, hoje em dia, você acha aqui em Brasília, não só nos balcões, mas na área que está em torno ali do balcão caixa, muita compra. Nas lojas, nos varejos, a gente usa o espaço do caixa mesmo, principalmente quando você faz um pacote. Muita gente fala assim, mas fazer pacote é complicado, mas dependendo do pacote que você vai fazer, o seu cliente vai ficar esperando ali. E ali naquela região, você tem uma exposição estratégica de produtos de baixo ticket, entende? Que aí eles saem rápido. Aí o seu cliente fala, mas eu queria... eu fiz uma vez uma loja de bijuteria onde a gente colocou toda a parte infantil no caixa. Por quê? Porque a mãe está lá comprando para ela, mas quando ela chega lá no caixa para pagar, ela lembra da presilhinha, ela lembra da chuquinha, ela lembra das coisinhas, e ela leva as coisas para os filhos também. Se você deixasse isso exposto no meio da loja, talvez não tivesse o mesmo apelo. Ia passar batido, né? Ia passar. Exatamente. Mas isso tem loja de maquiagem também, gente. Você vê lá, quando você vai pagar, um monte de coisinha pequenininha, fofinha, que te chama a atenção. Feito de propósito para isso. E aí, quando a gente pensa em iluminação, você tem que pensar na iluminação desses espaços também, desses pontos de destaque, porque uma compra de impulso é um ponto de destaque. Num supermercado, menos. No espaço comercial, mais. Clélia, mas aí tem também em áreas de saúde, tem compra de impulso? Tem sim, a próxima consulta que ele vai fazer. Na hora do fechamento. E agora também tem essa questão da próxima consulta, mas também tem algumas coisas agregadas. Por exemplo, tem vários consultórios que fazem propaganda, por exemplo, quem já viu esse Invisalign, né? Já foi fazer propaganda aqui daquele aparelho e tal, né? Então, tipo, às vezes você vê totem ali na recepção e ali que está em destaque, porque de alguma forma ele está querendo vender. É um produto agregado ali que, né? Quando você não pensa nisso, fica aquele bando de totem feio em cima lá do balcão, né? E aí esse
assim, é legal de você pensar um cantinho para você fazer esse tipo de espaço, né? Para você ter esse tipo de compra. E aí você já pensa numa iluminação focada, e aí você. Então, vocês conseguem entender que tudo isso que a gente está falando aqui faz parte. Quando você senta para fazer o estudo preliminar, você já tem que estar pensando nisso. Você já tem que Exatamente. estar com foco nisso, porque senão você vai fazer uma coisa e depois você vai ter o retrabalho. Você vai ter que repensar tudo isso que você está falando, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, por isso que a gente fala que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E quando você Bem legal. realmente começa a entender, porque isso que a gente está falando, a gente está exemplificando com coisas práticas, mas, gente, isso está funcionando, são as conexões nervosas que estão acontecendo dentro do seu cérebro. Quando você começa a entender como é que se dá isso, como é que essa iluminação afeta, como é que o seu ciclo circadiano afeta o funcionário que está trabalhando naquela loja, como é que ele vai dormir melhor ou ele vai dormir pior, porque a iluminação está bombardeando ele com uma iluminação inadequada, e aí ele não consegue dormir à noite, e aí ele começa a ter doença, e aí ele começa a sair licença, e aí isso fica caro para o empresário. Sabe, É. esses tipos de ligações que você começa a fazer você começa a perceber que se numa residência isso tem um impacto muito, muito, muito forte, muito importante, num espaço comercial o raciocínio é diferenciado, mas não é menos importante. Isso tudo Uhum. está até porque, como a gente outro dia estava conversando, a B estava falando exatamente isso, né? Falou assim, olha, tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa. Né? Então, se Sim. você está pensando no funcionário, você tem que estar pensando num espaço que seja salutar para ele, que gere vida, que gere desejo de vida, que seja biofílico, amigo da vida. Né? E não é só colocar a iluminação natural e colocar meia dúzia de plantas, que eu já falei aqui, eu cansei de falar com eles aqui. Eu fiquei falando assim, vai botar planta no espaço de varejo para você ver, fica super bonitinho. Como é que fica a manutenção disso depois? Quem é que limpa? Como é que fica a poeira que está caindo em cima dos outros? Eu fui numa loja aqui que é linda, maravilhosa, desenvolvida por um escritório que eu admiro demais, mas o cara colocou planta na parte de cima da loja quase toda. E aí eu fiquei pensando na manutenção daquele negócio, porque hoje em dia, a uma certa distância, você não consegue saber se é planta natural ou se é artificial. Estou imaginando que é artificial para o bem, né, É da permanente. manutenção Fala daquele permanente. negócio. Mas, assim, não é só colocar um verde ou deixar o sol entrar e queimar as roupas que estão expostas e incomodar o cara que está na recepção. Entendeu? É todo um contexto que você tem que olhar para que realmente esse projeto seja o famoso amigo da vida, né? O biofílico. E aí, bora fechar com a biofilia? Que É verdade. já 1h30 de live. Nossa. Já foi. Não, essa questão da biofilia, a gente estava até falando, né, sobre o pessoal que trabalha, por exemplo, em ambientes que não tem essa conexão de dia e noite, que não consegue, entra de manhã e sai de lá de noite, não percebe que o dia passa ou o dia não passa, se está escuro, se está claro, e a pessoa perde a referência disso, né? Por exemplo, vou puxar, né, para a questão dos ambientes de saúde, falando numa proporção pequena de clínicas e consultórios, né, que é o que eu mais faço. Muitos dos consultórios das clínicas que eu faço, eles estão localizados em salas comerciais, em edifícios, que geralmente tem uma porta de entrada e a janela para fachada. Então, a gente só tem visual para fora nessa janela. A hora que você vai compartimentar esse espaço, estudar layout, não sei o que, não sei o que, geralmente a recepção fica para o lado do corredor. E aí, dificilmente a gente consegue ter esse acesso visual para claridade e tal. Então, enfim, é complicado, porque, tipo, quem está dentro do consultório, que tem esse contato com a janela e está ali de uma forma, né, tendo essa visualização e tal, é bacana. Mas a recepcionista que está lá na recepção e que entra e fica ali e entra e não sabe se está dia, se está chovendo, se não está. Então, tudo isso, às vezes a gente realmente não tem artifício. O lugar não permite que a gente faça, né, proporcione essa conexão. Mas aí entra vários outros fatores, como você falou. De repente é legal ter uma plantinha, mas aí a gente vai de novo, tá? Legal ter uma plantinha, mas até que ponto?
é legal ter uma plantinha. Essa plantinha vai dar conta de ficar ali, porque não pega luminosidade, e essa manutenção vai conseguir levar para pegar sol ou não vai conseguir, vai molhar, não vai molhar. Então, são vários fatores que, né, a gente precisa realmente pensar quando a gente fala dessa questão de biofilia, porque é bem como você falou, virou modinha, design biofílico. Mete planta e bota madeira e tá tudo certo, lindo, maravilhoso, conexão com a natureza. Como se fosse apenas isso. E a gente costuma falar, por exemplo, em residencial, quando a gente fala da plantinha, não é o fato da presença da planta. É a conexão que você tem com ela, de você estar acompanhando aquele processo, é você que cuida, você vê se está com a folha seca, se não está, se precisa de sol, se precisa de água. Você cria, você cria essa conexão com ela. É um ela. A Cris tá falando, conversa com ela. Coloca exatamente. Exatamente. Então, tipo, não é simplesmente pela questão da moda, ai, que bonitinho, design biofílico. Não. Tem vários fatores, tem formas de você, né? Em hospitais, por exemplo, a gente fala lugares, salas de ressonância, que às vezes não tem janela para fora. Aí, às vezes, o pessoal coloca uns painéis, né, com imagens que remetem ao lado externo, com uma iluminação, né, mais lavada. E daí dá a sensação de que é uma janela. E aí, uma vez perguntaram assim, mas isso resolve? Lógico que a gente sabe que não é o exterior, mas você, de uma forma, é o que você tinha para resolver naquele momento, e de uma forma, né, sutil, você acaba trazendo para a memória daquela pessoa essa conexão de como se fosse lá fora. Então, é melhor do que ter 4 paredes brancas, um aparelho gigante, e você ali morrendo de medo, entrando naquela máquina totalmente fria. Então, entre não ter e ter esse artifício é uma forma que a gente pode usar para tentar trazer isso. É uma questão de remeter, né? É onde a gente vai... Eu estava até vendo a questão do biomimetismo, eu acho que fala o nome, não sei se vocês já viram isso, que é uma forma de você... Né? É isso. De você tentar representar, já que você não tem como fazer a conexão com o natural mesmo, a gente tenta de uma forma, não é ficar aquela coisa artificial, mas entre não ter e ter, você tenta de alguma forma mais sutil fazer essa conexão, né? E Pri, essa simulação da natureza, ou simulação do que é natural, tem um impacto grande também na saúde, né? Agora, puxando aí para a parte de saúde, de clínicas, enfim, né? De diminuição do tempo de internação daquele paciente em um espaço que foi pensado com a biofilia, né? Com os princípios do design biofílico. Então, assim, não é porque é bonitinho. Assim, é bonito sim você ter uma vista da natureza, é bonito esses elementos, mas também ele impacta na saúde daquele paciente, né? Na qualidade de vida. Então, é algo assim que é maior do que só essa parte estética e da beleza em si, né? Então, e de novo, a gente puxa não só para o paciente, porque às vezes o paciente vai ali para fazer só um exame, entra, resolve e vai embora. Mas e quem está ali, às vezes, no hospital, o enfermeiro vira médico, vira plantão, às vezes 24, 48 horas. Então, tipo, de novo a gente fala, quando a gente projeta com esse olhar que a gente começou a desenvolver, a gente não está pensando só em quem entra e sai, principalmente em quem está ali, porque ele precisa ter qualidade de vida para trabalhar, para poder, né, entregar o melhor dele. No fim, é um conjunto que precisa estar ali, andando de forma sincronizada para que funcione. Aí é aquela história, você pega um enfermeiro que está de mau humor. Eu fiz 10 meses de enfermagem, técnico de enfermagem. E eu falava que eu não ia passar disso porque eu morro de pavor de sangue. Mas eu cheguei até a parte da injeção. E aí você aprende que tem toda uma técnica da posição... Não sei se vocês já sabiam disso. A agulha, ela não é chata, né? Ela tem uma pontinha assim, que é tipo o bisel que a gente chama. Então, se você bota esse bisel nessa posição, primeiro você faz o furinho e depois você empurra a agulha. Dói menos. Agora, se você bota ao contrário, ela entra rasgando a sua pele. Aí você fala, nossa, mas que coisa boba. Cara, é um detalhezinho que faz muita diferença. E aí você fala, de injeção, você pega uma enfermeira que está estressada. Né? Tá estressada, de mais de não sei quantas horas ali dando plantão. Você acha que ela vai lembrar de bisel? Ela quer ir embora para casa, que ela não aguenta mais estar ali dentro, gente. Mentira daqui. Então, sabe, são coisas que a gente realmente precisa proporcionar, não só para o paciente, que é importantíssimo, né? Mas para quem está ali trabalhando, para que ele faça o trabalho dele com prazer. Isso vai refletir na cura também, porque quem não quer ser bem tratado?
Entende? Sim. Então, é uma via de mão dupla, né? Isso vale também para os ambientes corporativos, né? Já tem vários estudos falando que a biofilia ela aumenta, aumenta a concentração, aumenta a criatividade das pessoas, aumenta o bem-estar. Então, assim, ambientes corporativos que você tá ali o dia inteiro, às vezes até de noite, que acontece com muitas pessoas. Você ter a possibilidade de você se sentir melhor, de você, né, ser mais criativo de alguma forma. Quando a gente fala de projetos comerciais, né, que a gente precisa, a gente consegue causar, aumentar o bem-estar das pessoas com aquela biofilia, a gente começa a pensar em várias possibilidades. Alguns lugares onde você não tem iluminação, onde a manutenção fica assim, um custo altíssimo, né? Onde as pessoas não conseguem ter essa conexão, porque a biofilia é amor à vida, né? Amor à natureza, quando você tem essa conexão com a natureza e a necessidade que o ser humano tem de estar próximo da natureza, porque, pasmem, nós somos a natureza. Que a gente esquece muitas vezes, mas não é a natureza e o ser humano, né? Nós somos partes da natureza. Então, essa necessidade que a gente tem de estar próximo à natureza é o que faz, e quanto mais a gente se distancia dela, é o que faz mais a gente ficar tendo problemas de saúde, né? De concentração, enfim. Então, essa conexão é que a gente preza e luta para trazer para o dia a dia das pessoas. Então, quando eu estou num lugar onde eu não consigo ter essa conexão, que nem a Pri comentou, não é só você ter lá a plantinha, você tem que, né, regar a planta, você tem que se conectar com ela, com a vida dela, porque ela é um ser vivo. Mas quando você não pode ter essa conexão, você consegue ir para plantas que não são de verdade, né? Como é que é o nome, Pri, que você chama, que eu adoro? Permanentes. Plantas permanentes. Permanente. Não é fake, é permanente, acho mais bonito. Permanente. Então, você tem a possibilidade de utilizar plantas que são permanentes. Você tem a possibilidade de usar essas telas que a Pri comentou, né? Que trazem imagens de natureza, né? De lugares mais claros, enfim. Você tem a possibilidade de usar papel de parede, né? Se é um lugar como hospitalar, mas também como comercial, tem lugar que não entra luz. A manutenção fica altíssima de planta. Então, utiliza papel de parede, tem gente que usa. E fica super bem, mas só de você não tem a conexão, mas você tem a interação, né? O seu cérebro, ele percebe aquele tom, aquela cor, aquela forma da vegetação. Remete, né? Remete aquilo para ele. E muitas vezes, claro que eu não venho com um dado agora científico, né? Mas o que a gente tem de conhecimento é que a nossa mente, ela não difere o que é real e o que não é, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo. Por isso que às vezes a gente chora quando está assistindo um filme triste, porque no nosso cérebro isso está acontecendo, essa emoção está acontecendo de verdade com a gente. A gente fica assustado quando está assistindo um filme de terror, porque ele, né, às vezes a gente fica até com palpitação, toma um susto, porque o cérebro está entendendo que aquilo está acontecendo agora, corre daí, minha filha. Então, às vezes, da gente trazer esses elementos que vão ser alternativos, o cérebro ele vai entender, ele vai sentir bem-estar, ele vai sentir essa interação. Então, tem inúmeras possibilidades, tem estudos que falam que mesmo vegetação permanente, né, mesmo papel de parede, ele não traz equivalente ao verdadeiro, mas ele já faz uma mudança positiva na vida das pessoas. É igual a questão dos aromas, por exemplo. Isolado, né? É igual a questão dos aromas, por exemplo, não querendo voltar, mas aqui eu ia falar disso, sempre esqueci. O cheiro, por exemplo, eu tenho cheiro de planta. A gente consegue, às vezes, remeter cheiros, criar cheiros que remetam a isso, né? E aí, se você tem um vínculo com esse cheiro, você volta, sua memória te conecta com aquela sensação e com aquela situação. E as imagens... Você entende? É a mesma coisa. Então, imagem... Exato. Então, tudo tá... O nosso cérebro gente, é uma coisa incrível. Quando a gente começa a perceber que nada é por acaso, que tudo tem uma conexão. É como se a gente tivesse vários pontinhos, vários botõezinhos de start, que dependendo de como você aperte, desperta alguma coisa que às vezes nem você lembrava mais, você achava
que não lembrava mais, mas está ali em algum lugar, porque você vivenciou isso em algum momento da sua vida e a sua bagagem está ali. E aí, quando você aperta, é um gatilho, né? É um aroma, é um visual. Exato, uma música, isso desperta esse gatilho e aí você volta com aquilo, você fala, meu Deus, como assim? Foi só uma música, né? E aí te trouxe tudo aquilo. Então a gente está o tempo inteiro conectado e é isso que a gente está falando, né? Sobre essa questão da biofilia, é a mesma coisa. A gente, primeiro, como a Bê falou, é perfeito. As pessoas dissociam muito a natureza e as pessoas. Não! Nós somos ela, a gente veio dali. Então, né, como é que vivia? Não é uma coisa muito longe, a gente fala, né, da ancestralidade, era pé descalço, ali, né, mão na terra, o sol ali, escureceu, vamos dormir e tal. Então, a gente veio disso, né? Então, nem sempre a gente consegue. Hoje, a gente não tem como falar, não, vamos viver na rua de pé descalço, esperando o sol baixar, e vamos. Não tem mais como voltar. Mas a gente tem várias. Era maravilhoso se pudesse, né? Mas a gente tem formas, né? Para isso que a gente estuda. Onde dá para fazer o grounding, que é aquela. Que você coloca o pé na terra, o pé descalço na terra, e você tenta se conectar. Gente, andar na areia da praia descalça, eu sinto muita falta disso. Muita falta disso. Sabe? Eu não tenho conexão de ficar na praia tostando igual bife à milanesa. Eu não sou dessas. Mas eu adoro, tipo, ir pra praia, finalzinho de tarde, pôr do sol, só pisar na areia, sentir a aguinha ali e pronto. É uma coisa absurda, assim, te recarrega de uma forma que você fala, gente, o que é isso, né? Pri, você tá comentando isso, e aí já me veio outra coisa na cabeça aqui. Lá acho que é em Búzios, no Rio de Janeiro, tem aquela Rua das Pedras, não sei se alguém aqui já foi lá. Tem a Rua das Pedras e tem vários comércios, né, várias lojas, e ali é super turístico em Búzios. E, gente, uma das vezes que eu fui lá, eu tava visitando, entrei nas lojas, e é assim, a Rua das Pedras, né, que ela é uma rua toda de pedra, tem o comércio, e aí eu entrei numa loja, e o fundo da loja era todo de vidro, assim, né, e era a praia, você via o mar lá no final, né, a praia e o mar. E eu fiquei, e olha que nossa, faz muito tempo isso. Eu fiquei chocada. Eu entrei na loja, eu não consegui nem olhar o produto da loja. Os produtos, eu entrei de curiosa na loja. Mas eu vi aquele mar lindo. E aí eu fiquei assim, encantada. E eu falei, gente, que maravilhosa essa vista. E aí é claro que as pessoas estão ali todo dia, né? Elas estão vendo aquela vista todo dia, então acaba que elas entram na loja, né? Viram consumidores e tudo. Mas eu fiquei impressionada. Imagina você trabalhando. Você falou de praia e a gente está falando de projetos comerciais e me veio essa loja de Búzios. Falando de praia, tem um consultório odontológico. Depois vocês procurem no Instagram. O nome do consultório é A.Mar. E elas fizeram ela é em Floripa, fizeram a temática do consultório, inclusive o aroma do consultório, todo voltado para o tema mar. E aí, o consultório é lindo. Quando você abre a porta, aí elas botaram uma textura tipo palhinha, para parecer coisa assim meio de praia. Aí tem umas texturas, vegetação, tem os tons, puxam para tons de terra e tal. Gente, é um consultório odontológico. E aí você fala, nossa, mas não tá nem perto da praia assim. Mas os elementos te remetem àquilo e você volta e faz aquela conexão do lugar. Aí o nome, Amar, com os elementos, você fala, nossa, como não conecta, né? É uma forma de conexão. É isso Meninas, aí, gente. Só comentar uma coisa. Terminar. Senão já 2 horas de live, ninguém vai assistir essa live depois. Mentira, o pessoal vai assistir sim, que a live eu falei que o papo ia ser bom. Clélia, eu queria fazer só um comentário rapidinho antes de você encerrar. É que no início da live, rapidinho, no início da live, até anotei aqui, você comentou que as pessoas perguntavam se neuroarquitetura era modinha, né? E assim, isso várias pessoas perguntam, né? Só que aí eu até vou deixar uma reflexão, né? Como que vai ser tendência uma coisa que visa o bem-estar e a saúde das pessoas, né? Dos seres humanos. Então, assim, não preciso nem responder, mas eu acho que tendência, né? No significado de tendência, aquilo que está, né, naquele momento... eu acho que o ser humano, eu acho não, né? O ser humano sempre vai ser importante e a gente sempre tem que lembrar que a gente não está fazendo isso pela estética, pela funcionalidade somente, né? Mas a gente está fazendo isso para as pessoas.
Então, sempre quando o ser humano for o centro, né, a saúde das pessoas, o bem-estar delas, não tem como isso ser uma tendência. É só para comentar isso que você. Não, perfeito, Isso perfeito, mesmo. porque é exatamente isso, entende? Eu bato muito aqui na escola com aquelas coisas de que, olha, cuidado quem vocês ouvem, cuidado quem vocês seguem, cuidado com as pessoas que estão falando, porque quando a coisa tende a ter uma cara de modinha, as pessoas acham que elas têm que falar sobre aquilo de qualquer jeito. E isso não é verdade. Você precisa entender o que você está fazendo. Um projeto comercial ele é um projeto estratégico. Ele não é um projeto que você pode simplesmente fazer só porque você Sem acha que poder. tem que ser assim e ponto, acabou, entende? E quando a gente fala dessas variáveis que a gente trouxe aqui, que são baseadas lá na NeuroArc Academy, mas que se você for estudar a neurociência aplicada à arquitetura, você vai ver que explode muito. Isso aqui, gente, que a gente mostrou para vocês é a ponta do iceberg, foram quase 2 horas de live. É Entende? verdade. Então, assim, você viu que somos 4 apaixonadas pelo tema. Se deixar a gente sai falando, falando, é porque vocês não viram a gente com o nosso papo de comadre mesmo. Mas é, a gente ama falar sobre esse tema exatamente porque é algo que, quando você consegue entender a profundidade disso e as conexões, você aumenta muito a qualidade do seu projeto. Mas muito. É a mesma coisa que eu falo que quem, arquiteto e designer que vai na obra projeta melhor. Arquiteto e designer que entende como as pessoas funcionam e como é que ela consegue criar conexões entre o espaço e essas pessoas, projeta melhor. Sabe? Com Então, certeza. entender sobre isso vai fazer muita diferença na forma que as pessoas projetam. E por isso a gente está começando. Esse foi o primeiro bate-papo que a gente teve aqui. Vão ter outros, com certeza. Já estão convidadíssimas. A Estela está É falando muito aqui bom. também, que também é apaixonada. Eu vou precisar encerrar, porque realmente ficou bem longa a live. A gente marca outras. A gente vai ter, vocês estão todos convidados para ir lá para o Clubhouse mesmo, seguir a gente lá. Eu vou estar como Clélia, tem a D, tem a Pri, tem a Andrea. Tem os clubes lá que vocês podem seguir, que vão ter salas, vão ter bate-papo, onde a gente vai falar sobre neuroarquitetura, mas não só sobre isso, a gente vai falar sobre bem mais do que isso, mas faz parte da linha mestra de raciocínio de cada uma de nós, então não tem mais como desassociar. É Mas, verdade. assim, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por Ah, vocês terem é. vindo. Assim, eu fico muito feliz de agregar esse conhecimento aqui na escola, para o pessoal que já segue a gente, para os nossos alunos, que vários apareceram aqui. Eu só fui vendo, não pude falar o nome de todo mundo hoje, porque realmente já estávamos no embalo aqui, mas todos os alunos que vieram sintam-se muito beijados. Você que não é aluno ainda da escola, mas que está sempre aqui, que acompanha as lives, que é curioso, quer projetar melhor, você é extremamente bem-vindo aqui na Escola de Projeto Comercial. A missão da Escola de Projeto Comercial é mudar o mercado. Então, quer saber mais, quer entender mais, você é extremamente bem-vindo, manda direct, segue as meninas têm muita coisa para falar para vocês, para complementar, elas vão estar aprofundando cada vez mais isso no canal delas também. E traga para você a consciência de que se você realmente quer trabalhar com projetos comerciais, você precisa entender o nicho, você precisa entender aonde você está se inserindo e como você pode proporcionar bem-estar e mal-estar também nas pessoas, se você não souber o que você está fazendo. E aí é o que eu falo sempre. Se você faz um projeto ruim, esse impacto desse projeto ruim, e existe projeto ruim, comercial, esse impacto desse projeto ruim, ele se dá nos funcionários que estão ali, se dá no negócio que pode fechar e nesses funcionários vão perder o emprego, se dá no dia a dia do empresário que está coordenando aquilo ali, se dá nas pessoas que vão experimentar esses espaços, seja ele qual for. Então, leve a sério a sua responsabilidade dentro dos espaços comerciais, desse nicho de espaços comerciais, entenda do que você está fazendo e não pare de estudar. Não pare, porque assim, nós quatro, eu tenho 24 anos de mercado, estou estudando, a cada uma aqui tem o seu tempo de mercado e não vai parar de estudar. E o convite para você é exatamente esse, que você se aprofunde cada vez mais, continue estudando e projete melhor. Meninas, Maravilhoso.
Até a próxima. Viu? Até Até a próxima. Para você que ficou com a gente aqui até agora, sinta-se bem muito abraçado. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Ó, compartilha essa live com alguém que você acha que precisa ouvir o que está aqui, tá? Não guarda esse conhecimento só para você, não. Quanto mais a gente, é o que a gente fala, a gente divide para multiplicar. Entendeu? Então, assim, sobre as pessoas, né? isso para atingir mais pessoas que você só vai estar fazendo bem. E segue a gente Isso lá mesmo. no Clube da Casa. Um beijo, gente. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite.